SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Avançamos para a conversa com a Cecília Meireles e Miguel Prata Roque, comentadores da SIC, e vamos começar nos 46 anos do SNS, a Ministra a dizer que, de facto, prometeu e não cumpriu, mas porque foi enganada. Miguel, quer começar? Não percebi bem, porque a questão é esta Ministra foi escolhida pelas suas capacidades técnicas e não propriamente pela sua natureza de ser uma líder política. Podia ser alguma política com experiência, mas não parece ter sido esse o critério do Primeiro-Ministro ao escolhê-la e, portanto, soa um pouco estranho que alguém que vem como tendo sido administradora de uma das principais unidades locais de saúde, neste caso Lisboa Oriental, portanto Santa Maria, venha agora refugiar-se em questões técnicas. Não se percebe se os responsáveis são as administrações dos vários hospitais da Península de Setúbal. Aliás, ela chamou-os de urgência durante a tarde para que houvesse uma reunião nesse sentido. Eu tenho dito isto várias vezes. Hoje comemoram-se, de facto, os 46 anos do Serviço Nacional de Saúde. Nós não conseguimos ter liberdade e igualdade se as pessoas não tiverem o mesmo acesso aos cuidados de saúde. E nos países europeus em que imperou a social-democracia, a democracia cristã, nós conseguimos essa conquista, que é, eu hoje não tenho receio de adoecer e de não poder trabalhar, porque há formas de socorrer alguém que tenha esse mesmo infortúnio, mas o Serviço Nacional de Saúde não pode ficar só agarrado às conquistas do passado, pelo contrário, tem que ser incrementalista, portanto tem que prestar mais serviços às pessoas. Por exemplo, tem que se discutir hoje em dia se é possível realizar ou não exames de diagnóstico no próprio Serviço Nacional de Saúde, para não obrigar principalmente a população mais idosa que a ele recorre a ter que depois fazer marcações em laboratórios privados, a ter que estar à espera dos resultados, a ter que ter novas marcações para apresentar esses resultados aos seus médicos de família ou àqueles que fazem o acompanhamento. É incompreensível que nós não tenhamos ainda medicina dentária incorporada no Serviço Nacional de Saúde, é incompreensível que nós não tenhamos serviços de saúde mental. Por exemplo, ainda hoje a Unicef publica um estudo que é feito a jovens até aos 18 anos. É engraçado que 63% desses jovens dizem que não se sentem ouvidos por parte dos adultos quando são tomadas decisões políticas. E, curiosamente, esses jovens dizem que um dos seus principais problemas é precisamente a falta de saúde mental. E, como nós sabemos, não há consultas com psicoterapeutas, psicólogos e muito menos com psiquiatras no Serviço Nacional de Saúde atempadamente e generalizadamente para apoio dessa população. Mas isso, Miguel, de que fala era o crescimento do Serviço Nacional de Saúde, o amadurecimento e crescimento. Nós tivemos aqui dois problemas. Não temos o essencial, não é? Nós estamos numa fase... É bater lá à porta e está fechado. O problema é, Pior, grávidas, numa situação que seria inimaginável. O problema é que nós vamos a um centro de saúde e dizemos assim, olha, aqui já não há vagas para que se inscreva e, portanto, vai ter que ir à procura neste centro de saúde que fica a 3, 4, 5 quilómetros da sua morada para verificar se ainda há vagas para que se possa inscrever. Temos estas situações, neste momento já há o dobro das grávidas do ano passado a terem partos em ambulâncias ou fora de ambiente hospitalar. De facto, a situação é grave, mas importa... Eu tenho dito isto também muitas vezes, é preciso ter alguma humildade quando se enfrentam a esses problemas. Eu tenho a certeza que no dia 18, quando chega a apresentar o seu governo sombra, apresentará um Ministro da Saúde que vai resolver todos os problemas do país. Mas, infelizmente, enquanto nós não encontrarmos essa super-mulher ou esse super-homem, os problemas vão continuar a existir. Eu acho é que esta Ministra, quando iniciou funções, iniciou-os de uma forma excessivamente, eu até utilizo a expressão trauliteira.
trauliteira no sentido de querer colocar ordem na casa, porque os outros todos eram incompetentes, houve neste caso, por exemplo, na Península de Setúbal, a Ministra conseguiu renovar todas as administrações das unidades locais de saúde da Península de Setúbal, tem um novo diretor executivo, já é o terceiro, enquanto ela é Ministra há 1 ano e meio, e portanto tem todos os meios para resolver os problemas, mas confessa que não consegue resolver os problemas. E isso gera nas pessoas, de facto, uma insegurança quando têm que recorrer aos serviços públicos. Não seria propriamente uma novidade para uma Ministra que passou por Santa Maria quais eram os problemas que ia ter? Está a lidar mal? Boa tarde. Eu acho que... Estávamos aqui, eu não discordo que o SNS alargue, digamos assim, as suas competências, mas neste momento a prioridade tem que ser manter minimamente aquelas que tem, porque são essas que estão a falhar. E, de facto, a Ministra da Saúde, eu acho que ela teve uma vantagem aquela comunicação, é que assumiu os problemas com frontalidade, disse nós estamos numa situação que é absolutamente insustentável, é evidente que não é sustentável não ter maternidades abertas no distrito de Setúbal, na margem sul, mas não retirou dali a consequência que me parece lógica, que é explicar porque é que está a acontecer e explicar como é que vai resolver. O que é que eu quero dizer com isto? Eu percebo, não vai aparecer ninguém, haverá muita gente que diga eu resolvi isto numa semana, eu resolvi isto num mês, não acredito. Mas o facto de não haver quem resolva numa semana nem num mês e o facto do Partido Socialista ter passado 8 anos sem resolver não significa que não se deva procurar uma solução. E a realidade é que esta Ministra, mais uma vez hoje, não explicou como é que vai resolver o problema. E esse é que eu acho que é a principal questão. E também não explicou como é que foi boicotada. Anunciando uma solução, quem é que boicotou? Eu ia por partes. Primeiro, será um problema de falta de dinheiro? Em 2015, a despesa do SNS era mais ou menos 9 mil milhões de euros. No ano passado foram mais ou menos 15 mil milhões de euros. Portanto, tem-se reforçado. Não se pode dizer que o país, o Estado, os nossos impostos não têm reforçado. Por outro lado, o número de pessoas com seguro de saúde já atingiu o recorde. Portanto, isto quer dizer que mesmo do ponto de vista privado, os portugueses continuam a gastar uma percentagem substancial do seu rendimento em saúde. Pagam 2 vezes. Aquilo que a Ministra vem dizer hoje parece-me fazer sentido, quer dizer, nós não podemos confiar sempre em tarefeiros. Eu, aliás, chamava a atenção de que o Estado faz isto com médicos, como faz também com professores. Se eu tiver uma fábrica a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e só tiver funcionários para 5 dias por semana em turnos de 8 horas, se contratar os outros e lhes chamar prestadores de serviços, estão numa situação de absoluta ilegalidade. O Estado, a capacidade que não reconhece a uma plataforma informática, por exemplo, é aquilo que acha natural fazer com os seus médicos e com os professores. Não é. Portanto, eu acho que ela enuncia um bom princípio. Só que o problema é que ela já é Ministra há quase 1 ano e, portanto, não chega a enunciar o princípio. Tem que explicar porque é que corra mal e tem que explicar quando é que é expectável que corra bem. Porque aquilo que foi dito primeiro reconheceu o problema e foi apresentado um plano. Depois disse que confiava nas equipas que apresentaram um plano, mas o plano falhou e chamou-os lá. É evidente que alguém que lidera assume as responsabilidades das suas equipas, mas basicamente aquilo que ela remeteu foi para uma outra solução, para uma outra legislação que há de ser apresentada e que francamente não me parece que de modo nenhum seja a solução cabal. Eu não tenho nenhuma varinha mágica. Há uma coisa que eu sei. Resolver os problemas do SNS sim vai implicar contestação, vai implicar mexer em interesses instalados. O político que o fizer, se calhar assina a sua sentença de morte, aceite isso tudo, mas que seja ao menos em prol de uma solução, porque nós realmente não temos visto. Não é só não vermos os resultados, não vemos a luz ao fundo do túnel e, portanto, eu acho que não se trata, muitas vezes ela hoje, eu dei-me ao trabalho de estar a ver as respostas delas aos jornalistas, acho que ela respondeu com muita serenidade aos jornalistas, mas isto não é um problema de comunicação, é um problema de que as urgências de facto não estavam abertas, pronto. E se não há comunicação que salve isso. Sem grandes esclarecimentos, porque os jornalistas foram perguntando e ela não respondeu. Mas eu tenho que dizer que também vi ali algumas perguntas que eu, no lugar dela, responderia com bastante mais agressividade, também, se calhar, tenho feito mais impulsivo. Mas vamos a isso, Eu gosto sempre alguma resposta. Mas, de facto, eu acabei por não perceber porque é que as urgências não estavam abertas. Esse é que é o centro da questão. Não respondeu às perguntas dos jornalistas. Se tivesse respondido, a gente se calhar percebia. Miguel, vamos ao ano letivo. O que é que há de novo para falar sobre o ano letivo? Bem, quanto ao ano letivo, estamos também... nesta altura sempre falar. Quanto ao ano letivo, estamos também com este problema que é saber para que é que serve a escola. Eu sei que nós
Eu sinceramente acho que nós interpelamos um pouco sobre isso. Ainda há pouco tempo houve um estudo da OCDE que dizia que cerca de 50% dos portugueses não conseguem interpretar um texto curto. Ao mesmo tempo, estamos a falar neste momento da retirada de telemóveis nas escolas, o que tem implicado também o cancelamento de utilização de tecnologia e de ensinamento para a literacia digital. Eu não estou com isto a criticar a medida, pelo contrário, que acho que é uma medida positiva, mas eu acho que a escola atual já não está adaptada àquilo que as jovens gerações precisam dela. Tenho dúvidas que ensine esse mesmo raciocínio crítico. Julgo que em Portugal nós escolhemos, por exemplo, o nosso percurso escolar, a nossa especialização numa fase muito cedo da vida. Há, por exemplo, estudos neste momento de pedagogos e de psicólogos que dizem que a adolescência, que antes estava identificada quando terminando aos 18 ou aos 21 anos, neste momento ela está a ser protelada para os 26 ou para os 27 anos. Não quer dizer que não haja muitos adultos adolescentes aos 50 anos. Eu pensar numa adolescência durante. Mas o que eu estou a dizer é, estes jovens começam a tomar decisões muito importantes para a sua vida, por exemplo, do 9º para o 10º ano, com 14, 15 anos. São jovens. E essas decisões, e a escola neste momento, eu aí talvez tenha alguma distinção relativamente à Cecília e àquilo que tem sido a posição tradicional da direita portuguesa relativamente à circunstância de se investir, na minha perspectiva, excessivamente na avaliação por via de um exame sumativo no final de cada ciclo, porque eu acho que as escolas têm estado muito concentradas numa ideia de sucesso escolar que passa por avaliações positivas nesses exames. E muitas das vezes isso gera índices muito elevados de ansiedade nos jovens que estão em ambiente escolar, e eu tenho dúvidas que isso seja produtivo do ponto de vista da aprendizagem. Eu tenho visto isso pouco discutido, tenho visto muito discutido o problema dos professores, tenho ouvido pouco discutir o problema dos alunos, que é saber que currículos, que programas nós queremos, se a estrutura atual, as próprias disciplinas nucleares que estão fixadas que no ensino obrigatório fazem ou não fazem sentido, e eu gostava também de ver os políticos a conversar um bocadinho sobre isso, porque todos nós estamos preocupados com o ambiente das redes sociais, com a preservação da democracia, e eu julgo que era importante nós fazermos também essa reflexão sobre o que é que a escola pode fazer. Cília, o que é importante falar hoje no arranque do novo ano letivo? Do ponto de vista da prioridade, o que é importante falar, não podia estar mais de acordo. Eu vejo muitas vezes nós, no ano letivo e nas questões relacionadas com a educação, discutimos o problema dos professores, e os professores são essenciais, mas o essencial aqui são os alunos. É para eles que o sistema existe e eles têm que ser a prioridade do sistema. E eu tenho uma costela bastante conservadora e, portanto, eu não me envergonho de dizer que eu acho que a escola deve servir sobretudo para ensinar a ler, escrever e contar. E isto é uma coisa que arrepiará algumas cabeças mais progressistas, mas porquê é que eu acho isto? Acho que é uma maneira simples, um tanto simplista, mas verdadeira, de descrever competências básicas que permitem, sobretudo, o quê? Permitem às pessoas aprender a pensar pela própria cabeça, que é isso que eu acho que muitas vezes, e que o Miguel estava a dizer, que muitas vezes não acontece. Para as pessoas aprenderem a pensar criticamente, a formarem a sua opinião sobre a opinião dos outros, isso implica passarem anos de estudo. E nós vivemos numa sociedade em que tudo é imediato. Tudo é fácil. Nós queremos dizer às crianças que é possível, desde o momento em que aprendam a ler uma frase, que é possível terem uma opinião completamente cabal sobre ela. Não é. Isso requer estudo, requer esforço, requer concentração, requer disciplina. E é por isso que eu acredito na avaliação, porque acho que disciplina as pessoas a demonstrarem que conseguiram chegar a um determinado resultado. É só esse o objetivo da avaliação e também permitir-nos perceber como é que vão as aprendizagens das crianças ou dos adolescentes. Muitas vezes, eu de facto não vejo isto ser discutido, vejo discussões muito polarizadoras à volta de conteúdos, aliás, à volta de conteúdos não sequer das aprendizagens essenciais, mas de aprendizagens que, do meu ponto de vista, são completamente laterais, altamente opinativas, sobre o que se deve-se ensinar às crianças nas escolas. Deve-se ensinar a ler, a escrever, a contar, e isto é um núcleo fundamental, porque isto significa ensinar a raciocinar pela própria cabeça e não em função daquilo que lhes estão a meter na cabeça, mas em função daquilo que elas próprias são capazes de criar. Para muito simpático se tornar este tema tão interessante. Só um minuto para acrescentar também isto. É mesmo um minuto. Falta alguma Eu tenho para além de mais nesta conversa a desvantagem de também ser pedagogo e de ser professor. E o que é verdade hoje em dia é que também é muito difícil captar a atenção dos alunos no espaço de aula.
Isso é preocupante, porque os alunos têm que ser dotados também desse tipo de capacidade, que é a capacidade de estarem serenos sem estarem dispersos. E nós hoje em dia temos muita informação. Vocês aqui, enquanto jornalistas, nos média, sentem isso e trabalham 24 horas por dia a transferir conteúdo, e o problema é que a escola tem que também ser um espaço de, mas a escola tem outro serenidade. Tempo de tem que ser também um espaço de moderação e de serenidade. Que até determinada idade não haja telemóveis na escola. Mas há aqui só um problema, que é, antigamente, e eu já me sinto destas pessoas que dizem antigamente, antigamente era fácil eu dizer: tu estudas, tu tens bons resultados, tu tiras um curso superior e podes ter uma profissão relativamente bem remunerada, podes ter acesso a uma casa e teres uma expectativa de futuro. E o problema de hoje, também por força de um certo mundo virtual que permeia quem apresenta um Lamborghini ou um Ferrari no Instagram... Os alunos sentem que não vale a pena estudarem para serem médicos, porque se forem médicos estão permanentemente num banco de urgências, têm que fazer 6 anos de curso, mais 3 anos de internato. Não é profissão em que eu acho que as pessoas se sintam menos valorizadas. Acho que se sentem bastante menos valorizadas como professores, por exemplo, como médicos. É difícil estimular os alunos que estão a entrar no ano letivo a estudar, quando o exemplo de sucesso é um exemplo que não passa pelo crescimento intelectual ou em crescimento social, mas pelo contrário, pela exibição de uma aparência de sucesso. Por isso é que o debate se calhar deve ser outro. Cília, passamos para os debates de Lisboa hoje, dos candidatos a Lisboa. Que tipo de debates é que nós vamos ter? Vamos andar aqui à volta de segurança, habitação? O que é que será interessante? Vamos falar de Lisboa, que é o de hoje. Eu acho que em Lisboa é uma questão que é inelutável. E é uma questão particularmente difícil, porque na realidade ainda ninguém sabe qual é a explicação do que aconteceu, que é a questão da tragédia com o elevador. Eu acho que é evidente que isso vai acontecer. Anterior, como é que isso é abordado? Francamente, acho que é razoável que seja abordado também. Acho que é difícil para um eleitor de Lisboa perceber como é que aconteceu uma coisa daquelas e ninguém falasse nisso, não é? Parecia um bocadinho como aqueles debates que houve entre o André Ventura e o Luís Montenegro, que ele depois chegou ao fim e nunca lhe falava lá na empresa nem nada, não é? Que é assim um bocadinho estranho. Portanto, eu acho normal que se fale, e eu acho que será, vamos ver se será, eu acho que Alexandra Leitão tem estado moderada, acho que ela está a tentar, ela disse: eu sempre fui conhecida por ser moderada. Eu confesso que eu nunca lhe tinha visto tal coisa, mas ultimamente neste assunto de facto foi, e não estou aqui a fazer-lhe jogos de intenções. Vamos ver como é que corre. Eu acho que não posso... E já agora, concorda com os 4 ou achava que era mais útil fazer a 2? Eu acho que a comunicação social não gosta nada de ver a sua capacidade editorial e de fazer escolhas cerceada. E é normal, está no seu papel. Mas eu tenho que confessar que eu percebo também a necessidade que às vezes há de que alguns candidatos possam ser conhecidos. E, portanto, acho que se chegou aqui a um misto, que é um critério editorial. O debate que eu já vi, é evidente que um frente a frente é sempre um debate mais esclarecedor entre duas pessoas, mas também é evidente que há candidatos que ficam completamente de fora. Eu não sei se isso será a melhor coisa, sendo que eu acho que a tendência da atualidade, nós já passamos a tendência da bipolarização, hoje em dia a tendência é para cada vez mais novas, e então em eleições autárquicas, quer dizer, nós na segunda cidade do país tivemos um independente que não estaria em debate nenhum e ganhou a Câmara. Portanto, as eleições autárquicas são diferentes, a questão pessoal é muito relevante, mesmo nos municípios grandes, e portanto eu acho que é importante os debates para as pessoas ficarem a conhecer, porque é diferente o que se vê nos cartazes do que é, mas não acho, não tenho uma opinião completamente fechada sobre ser a 2 ou ser a 4 ou ser a 6. Enfim, é mais fácil seguir a 2, mas eu fui e sou de um partido que não era um dos 2 principais e, portanto, tenho sempre esta tendência para puxar a braça à minha sardinha, porque sei o que é lutar para conseguir chegar às pessoas num tempo em que não havia redes sociais e, portanto, ou se chegava à comunicação social ou não se chegava, e, portanto, eu conheço essa luta, tenho sempre uma empatia por ela. Miguel, o que esperar do debate de hoje? Bem, qual será o tom? Eu tenho alguma curiosidade mais do que isso em saber sociologicamente como é que evoluiu a cidade de Lisboa, porque há 4 anos
para as pessoas perceberem bem. Muito mais profundo. Porque acho mais relevante do que estar a dizer. Mas acha que vai Alexandre Leitão vai atacar pela esquerda, Carlos Moedas vai apostar no jogo de cabeça na grande área. Acho que isso é menos relevante. Também vou lá, mas também lá chegarei. Claro. Mas sociologicamente, porque é que eu estou a dizer isto? É porque há 4 anos, as pessoas se calhar já não têm noção disso, mas a coligação de Carlos Moedas ganhou com 2.300 votos a mais do que Fernando Medina. Estamos a falar de 82 mil votos contra 80 mil votos. Houve uma taxa de abstenção muito elevada há 4 anos, nessa última eleição, mas houve também um fenómeno que começou há 4 anos, que é a classe média começar a fazer um êxodo da cidade de Lisboa porque não tem dinheiro para pagar habitação, seja arrendamento, seja compra de casa na cidade de Lisboa. E nós corremos o risco de ter uma cidade de Lisboa em que há uma grande distinção entre aqueles que são os bairros pobres e aqueles que têm dinheiro suficiente para comprar apartamentos de 700 e 800 mil euros ou mais. Mas nem claro vivem em Lisboa, não é? Nem votam em Lisboa. Mas a minha questão agora é saber exatamente, do ponto de vista sociológico... começa a ter população que não vota em Lisboa. Sociologicamente, o que eu gostava de perceber é isso. Isso sempre aconteceu, nós também às vezes temos pouca noção disso. Na década de 90 também acontecia, as pessoas virem da cintura industrial de Lisboa para trabalhar e viver em Lisboa, mas não terem condições também de viver em Lisboa, porque não havia casas e essas casas, por exemplo, estavam ao abandono e neste momento estão recuperadas. O que eu estou a dizer é que eu não sei qual será a influência desse êxodo de população. Então, na campanha vão falar para que eleitores? Olha, eu acho que temos que falar necessariamente para a classe média e para a juventude. E eu não sei quem é que consegue fazer esse discurso. Nos últimos anos. Bom, vive em Lisboa em casa dos pais, em casa dos avós, vive dividindo espaços T4s que são arrendados, em que as pessoas partilham cozinha e sala num quarto. Portanto, há muita gente que vive neste momento nesse contexto. Eu acho que um dos temas tem que ser necessariamente a habitação, por 2 razões. Porque Carlos Moedas pegou num plano que decorria também do financiamento do PRR, de construção de casas. Do ponto de vista de Carlos Moedas, virá dizer que construiu uns quantos milhares de casas. Do ponto de vista de Alexandre Leitão, virá dizer que essas casas estavam preparadas pelo Presidente de Câmara anterior, e o que se vai discutir é se foram lançados mais concursos, mais processos para reabilitação de imobiliário urbano público e para construção de novas casas. Obviamente que outro tema será eventualmente a segurança, porque Carlos Moedas tem também neste debate o candidato do Chega, que já prometeu mais 300 polícias para Lisboa. Não sei se são 300 polícias da PSP ou da Polícia Municipal, mas esse tema também é relevante, porque Carlos Moedas tentou que a Polícia Municipal pudesse exercer competências que tradicionalmente a Constituição, aliás, não permite e determina que devem ser exercidas por forças nacionais da PSP. Portanto, julgo que esses 2 temas somados ao elevador são temas que eventualmente serão aflorados no debate logo à noite. Muito obrigada aos 2 pela presença neste jornal e até para a semana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.